Atenção! Interrompemos para notícia urgente. É com ele. Ricardo Pereira, tudo bem? Tudo bem, como é que tá? Se posiciona aqui pra gente. Eu vou pedir o nosso símbolo do caso Daniel, porque o Ricardo, ele não tem o papel na mão, mas conseguiu receber aqui através de uma fonte, por e-mail, o laudo que faltava sobre esse caso. Explica pra gente do que se trata. A gente tem, de fato, em primeira mão, o resultado desse laudo, que agora deve ser anexado ao inquérito, apesar de o delegado já ter encerrado o inquérito. Pode ser que isso contribua para a denúncia por parte do Ministério Público. Passar a primeira coisa, a primeira informação que consta nesse laudo. Não é possível precisar se a emasculação aconteceu antes ou depois da degola. É só para explicar, eu disse isso aqui já para o pessoal de casa, o que é emasculação. Castração é quando alguém deixa de ser reprodutivo. Não necessariamente os órgãos genitais são arrancados, ok? Então o termo correto é emasculação. Nós estamos lendo um laudo técnico, eu falei sobre isso anteontem, e agora você vai entender por que eu expliquei aquele dado técnico, é para você de casa entender. Então não dá para dizer se a emasculação ela foi feita antes ou depois da morte? Da degola. Da degola. Ele que foi o assassinato. Foi degolado, né? O ferimento no pescoço muito grande. Outra informação, ele foi carregado por duas pessoas. Entre várias provas juntadas pelos peritos, as marcas de arrasto indicam que duas pessoas carregaram o corpo do Daniel. O laudo, os peritos, gente, eles são muito atentos a isso, eles estudaram para isso. Quando eles foram até o local do crime, quando eles viram aquelas manchas e principalmente vendo o corpo, eles chegaram à conclusão de que o corpo foi arrastado por duas pessoas. Pelo menos duas pessoas. Na verdade, a informação que consta é que duas pessoas carregaram. Porque existem marcas na coxa direita e também no dorso do jogador. Provavelmente ele foi carregado por duas pessoas, cada uma em uma ponta, uma segurando as pernas, a outra pessoa segurando os braços do Daniel. Certo? Okay. A gente tem... Neste caso aqui, só para o pessoal de casa entender, se foram duas pessoas, então são Edson Brits e o Eduardo. Porque o Igor e o David disseram que ficaram dentro do carro. O Edson Brits disse que saiu e o Eduardo também confessou que saiu. Então são Edson Brits, esse homem que está aí, e o Eduardo, que é aquele com o rosto um pouco mais redondinho, que é de Foz do Iguaçu. Então só para você que está em casa se situar. Pois bem, continuemos. Nesse momento que ele foi arrastado, estima-se que tenha sido ali numa distância de 15 a 20 metros. Isso já na colônia Mergulhão, nesse local onde a gente está vendo as imagens do corpo passando pela estrada e chegando até essa plantação de pinos, mais ou menos uma distância de 20 metros. Outro ponto levantado por esse relatório, por esse laudo, que vai ser entregue a toda a imprensa um pouco mais tarde. Lembrando, a gente teve acesso em primeira mão a esse documento, houve uma multiplicidade de meios. Mais uma vez, a gente entra um pouco nessa questão burocrática dos termos utilizados. Na verdade, muitos meios utilizados para espancar, para agredir e depois para assassinar o jogador, o que corrobora com a tese de tortura para os peritos. Olha, vamos lá então. Quando o corpo foi analisado, os peritos chegaram à conclusão. Não foi um golpe, não foi só uma facada. Esse rapaz sofreu bastante. E nos depoimentos, o pessoal disse que teve soco, que teve chute, que teve cotovelada, porque ele foi colocado no porta-malas. Num determinado momento, quando ele acordou, ele ergueu a tampa e colocou o rosto. Quem estava aqui sentado no banco de trás deu uma cotovelada. Posteriormente, esse jogador, o Daniel, acordou desesperado, porque ele já sabia o final dele e fez a mesma coisa. Ele colocou a cabeça para cima como quem quisesse sair. Quando ele estica a cabeça, ele estava ali no porta-malas, porque ele já tinha empurrado o tampão, alguém vai dar outra cotovelada. Então, todas estas técnicas usadas para bater no jogador que são colocadas aqui como uma multiplicidade de meios. Ações contundentes, chutes e socos, vários chutes, vários socos. Não é possível precisar quantos foram ou por quantas pessoas essas agressões foram cometidas, mas é isso que consta no relatório do IML. Consta também, nesses termos, que ele foi extremamente agredido e que o instrumento cortante utilizado para emasculação e também para aquela tentativa de degola estava altamente afiado. Provavelmente foi afiado minutos antes. Lembra que a gente tem isso, né? Uma versão de uma testemunha. Sim, isso é importante, sabe por quê? Já existiu um momento que eles disseram que a faca estava cega. E nós,
sugerimos aqui no ar. Gente, se a faca estava cega, imagine só vocês a dor que esse homem passou. Porque cortar com a faca cega, segurar os órgãos genitais e ficar lá, entendeu? Passando aqui no pescoço, tentando, mas não. E por que é importante saber que a faca estava afiada? Porque aí pode ter havido realmente uma premeditação desse crime. Alguém afiou a faca para sair com o jogador Daniel. Alguém sabia exatamente o que queria fazer. Este é um técnico importantíssimo. Só que não acabou. Em primeira mão, Tribuna da Massa sempre saindo, graças a Deus, na frente, pegando essa informação para você. Eu quero saber do final, o que tem neste laudo que o Ricardo Pereira apresenta para a gente num belíssimo trabalho. Obrigado, Ricardo Pereira. Eu quero saber a sequência. Ricardo, por favor, só para a gente encerrar, são 4 pontos. Fala para a gente os 4 pontos, porque amanhã vai ter uma matéria completa sua. Parabéns. Suas fontes foram muito precisas, né? Dando prioridade aqui ao Tribuna da Massa. Com certeza. Fontes que acompanham o nosso trabalho e por causa disso, por causa desse reconhecimento. Repetindo, o que o laudo mostra? É que não foi possível descobrir se a emasculação aconteceu antes ou depois da degola. Provavelmente junto. Passai explicou agora há pouco o que é a emasculação. Daniel foi carregado por 2 pessoas e isso mostrado principalmente por causa das marcas de arrasto, indicando que ele teria sido carregado em uma distância aproximada de 15 a 20 metros, isso na colônia Mergulhão, em São José dos Pinhais. Multiplicidade de meios, apanhou de tudo quanto é jeito, o que corrobora com a tese de tortura, já antecipada pelo delegado de São José dos Pinhais, o doutor Amadeu Trevisan. Ações contundentes, recebeu muitos chutes e muitos socos nesse período, quando ainda estava vivo e também, provavelmente, depois de morto, ainda acabou sendo mais um pouco agredido. Extremamente agredido é o termo que consta nesse relatório do IML. E morreu por causa de um instrumento cortante altamente afiado. Uma reportagem completa você vê amanhã aqui no programa Tribuna da Massa. Ricardo Pereira com suas fontes em primeiro lugar na audiência e saindo na frente também com esta informação.